Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para fazer mais um vídeo para vocês. No tema de hoje eu trago a seguinte questão: quem é o Deus verdadeiro de 1 João 5:20? Jesus ou Deus Pai? Bom, antes que eu comece a comentar sobre esse assunto, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser, e caso você tenha interesse de estudar grego do Novo Testamento, com avaliações semanais daquilo que você estuda durante a semana, né? Cada domingo aí nós fazemos uma avaliação para saber como você está aprendendo, né? Então, se você quiser saber mais informações, é só pegar aí as minhas redes sociais, a página do meu Instagram, o meu Facebook, o meu WhatsApp, também o canal do WhatsApp, que está tudo aqui na descrição. É só você clicar e você já vai ser direcionado para as minhas páginas ou pegar o meu contato, beleza? Também tem um curso de hebraico e um curso de teologia à distância, beleza? Então, vamos lá. Aqui no texto de 1 João 5:20 é um dos textos mais discutidos do Novo Testamento. Ele é um texto muito problemático por diversas questões aqui, certo? E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês diversas obras acadêmicas de gramáticos, de peritos em grego do Novo Testamento, né, onde eles vão comentar sobre esse texto, né? E aí nós vamos ver o que eles falam, né? Pelo que eu vi, não existe um consenso entre os próprios acadêmicos, né? Muitos defendem um lado e outros defendem outro lado. Enfim, aqui em português, na Bíblia ACF, nós temos o seguinte: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, ou seja, Filho de Deus é quem? Jesus, né? Ele é vindo. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, ou o verdadeiro, né? E no verdadeiro, ou no que é verdadeiro, estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, né? Esse texto ele tem uma gramática, digamos que obscura, né? Como fala R. Brown, né? Ele diz que esse texto ele é de fato, ele tem uma gramática muito esquisita. E de fato esse texto é mesmo esquisito gramaticalmente, né? O ponto é saber este pronome aqui, ó, este. Esse pronome este, que no caso em grego é esse aqui, o hutos, ele se refere a quem? A Jesus Cristo ou a o seu, né? Que no caso aqui seria o pronome autor, né? Esse pronome autor refere-se a quem? A Deus Pai, né? Em seu Filho, no Filho de quem? De Deus, né? Então, o pronome ele serve para quê? Para substituir um nome, né? Para que evite ali a sua repetição, né? Então, se usa um pronome, certo? Então, ele se refere a quem, né? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, primeiro, né, alguns argumentos que defendem um lado e argumentos que defendem o outro lado. Tá? E aí eu vou apresentando aqui várias obras, né, de gramáticos que vão falando sobre esse texto. E depois eu vou trazer aqui a minha contribuição, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos a gramática do Daniel Wallace, né, que é uma das gramáticas mais respeitadas, né, dentro da academia. É a gramática mais avançada que nós temos em português, né? Aqui ele coloca o hutos, né, este, estin, alitinos, teos, kai, zoe, aionios, né, que é esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Wallace comenta aqui o seguinte, ó: esse texto é exegeticamente problemático por várias razões. Nosso problema, contudo, é qual é seu antecedente, ou seja, qual é o antecedente desse pronome aqui. Ele se refere a quem, né? Muitos eruditos veem hotheos, isto é, hotheos é Deus. Ou seja, o Wallace está falando que muitos eruditos eles veem aqui que este pronome este se refere a Deus e não a Jesus, né? E aí ele fala, e não a Christos, que é Cristo, né, como antecedente. Embora Christos esteja mais perto, de fato, quando nós olhamos aqui o texto grego, você tem o pronome hutos, e antes desse pronome você tem esse Christou. E o pronome demonstrativo, que no caso é esse aqui, geralmente ele se refere a quem está mais próximo, tá? Mas isso não é uma regra 100%, nem sempre é assim, tá?
Continuando, né, ele diz aqui: Winer afirma que alentinós theos, que no caso alentinós theos seria isso aqui, ó, o alentinós, que é o verdadeiro, ou seja, o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. Quem é esse verdadeiro? O Pai. Até existe aqui um consenso, né, entre todo mundo que de fato esse verdadeiro é o Pai, né? E nós estamos no verdadeiro, nesse Deus Pai, né? Então tá, aí ele vai dizer, né, o Winer ele afirma que alentinós theos é um epíteto constante e exclusivo do Pai, né, que no caso essa expressão aqui, ó, alentinós theos, que é o Deus verdadeiro. Então, segundo o Winer, essa expressão, o Deus verdadeiro, ela é um epíteto constante, aqui ó, um epíteto constante e exclusivo do Pai. Quando nós olhamos para João 17,3, né, nós temos essa mesma expressão relacionada a Deus Pai, falada pelo próprio Jesus, né? E aí, o segundo argumento aqui esse epíteto serve como um alerta contra a idolatria, uma vez que alentinós theos sempre está em contraste a eidola, que é ídolos, né? E idolatria ali. Enfim, quando nós olhamos para o versículo 20, né, João coloca: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então a ideia é, como o alentinós theos ele é usado no Novo Testamento apenas para Deus, então e esse uso ele está em contraste com os ídolos, né? E aqui em 1 João 5, 20 e 21 também, então ele se refere a Deus Pai, conforme afirma Winer, né? Só que aí nós temos o outro lado, né, que é o seguinte: a favor de ver Cristo, né, como antecedente, estão os seguintes argumentos. Embora seja verdade que alentinós theos em nenhum outro lugar refira a Cristo, contudo, a aletheia refere-se a Cristo, e é exatamente o que ocorre na literatura joanina. Verdade. Jesus ele é chamado de a verdade. Além disso, alentinós theos não é um constante epíteto, ou seja, não é uma frase constante, né, como o Winer supõe, pois é encontrado somente em João 17,13 e 1 João 5,20. De fato, esse argumento ele não é lá tão pesado, porque você não tem uma constância, né? Ele é usado apenas duas vezes. Uma é para o Pai, sem discussão alguma, que no caso é em João 17,3, e na outra é onde tem aí essa discussão. O segundo ponto é Cristo também é chamado de Zoe nos escritos joaninos. João 11, 25, 14, 6, 1 João 1 e 2. Um epíteto que em nenhum outro lugar é usado para o Pai. Isso aqui é importante. Ó. O Wallace ele está falando que a expressão Zoe nos escritos joaninos é um epíteto que em nenhum outro lugar é usado para o Pai. É usado para Cristo. Então isso é um ponto importante, né? O terceiro ponto que o Wallace menciona é o pronome demonstrativo rutos no quarto evangelho e nas epístolas joaninas parece ter uso ricamente teológico, especificamente em 70 exemplos onde rutos faz referência pessoal. 44 deles, quase 2/3 dos exemplos, se referem ao filho. Olha que coisa interessante, né? Segundo o Wallace aqui, e também eu até consultei isso, tá? Eu peguei todos os exemplos do pronome demonstrativo, este e tal, né? De fato, você tem 44 deles, dentre 70 vezes, 44 vezes se refere ao filho. Nos demais, há algum tipo de conexão positiva com o filho. O mais significante é que nunca o pai é o referente, ou seja, Deus Pai, ele nunca é o referente desse pronome aqui, ó, rutos, este, nunca. Isso é interessante, né? Diante desses fatos, aumenta-se a possibilidade de que Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo, seja um antecedente de 1 João 5,20. A questão não pode ser decidida somente com a gramática. O que se pode afirmar é não há nenhuma razão gramatical para se negar que alentinós theos seja uma descrição de
Jesus Cristo. Ou seja, de fato, gramaticalmente falando, você não tem como negar isso, né? Que isso não é possível, tá? Então, aqui temos uma breve análise de Daniel Wallace, né? Agora vamos ver o que outros gramáticos falam, tá? Aqui nós temos, por exemplo, a gramática do nosso querido A.T. Robertson, que foi aí um dos maiores gramáticos que já existiu nessa terra. Ele falando aqui, ó, em 1 João 5:20, ele diz, ó, rutos realmente refere-se a autor. Olha só o que A.T. Robertson fala, e ele fala aqui ainda, ó, assim, né, assim não existe dificuldade, assim não existe dificuldade, ou pois não existe dificuldade, né? Então, quer dizer, para Robertson, o rutos, ele se refere ao tu. E se ele se refere ao tu, esse autor aqui é quem? É Deus Pai. Por quê? Porque esse é o pronome dele, no filho dele. Dele quem? De Deus. Então, dele, ele substitui Deus. Então, para Robertson, foi um dos maiores gramáticos, inclusive ele é trinitário também, quer dizer, ele era, né, que ele morreu. Robertson, ele deixa claro, né, que se refere a Deus Pai, mesmo ele sendo trinitário, né? Um outro autor, o autor dessa obra aqui, ó, Vincent, né, Estudo no Vocabulário Grego do Novo Testamento, volume 2, né? Vincent, ele comenta isso aqui, ó. Ele vai aqui, ó, o pronome, né, Deus Pai, contudo, muitos ligam ao Filho, ou seja, Vincent também concorda que se refere a Deus Pai. Tanto Vincent quanto Robertson quanto Weiner, eles concordam que se refere a Deus Pai. Só que Vincent, ele diz, né, muitos ligam ao Filho, e ele não rebate isso. Mas a questão é que ele defende que se refere a Deus Pai. A chave linguística do Novo Testamento grego, essa aí que está na tela de vocês, a chave linguística grega do Novo Testamento, de Fritz Heinecker e Cleon Rogers, né? Ela diz o seguinte, ó, aqui, ó, rutos, o pronome refere-se claramente a Jesus. Olha isso aqui, gente, né? Refere-se claramente, ele diz, ó, claramente a Jesus. E aí cita Marshall. Marshall, ele é um gramático, inclusive eu tenho essa gramática dele, tá? O cara é respeitadíssimo. E aqui ele diz que o pronome se refere claramente a Jesus. Olha que coisa, Robertson diz que se refere a Deus Pai, sem dificuldade, ou seja, é claro, né? Marshall, ele diz que se refere claramente a Jesus. E aí? Então veja, os próprios gramáticos, eles estão em discordância entre si, tá? Eu tenho aqui um comentário de John Stott, né, que é de um comentário que eu tenho aqui, vou mostrar a vocês, ó. Esse comentário aqui, ó, tá? Primeira, segunda e terceira João, o autor tá aqui, ó, John Stott, beleza? Olha o que ele comenta, ó. A sentença final do versículo 20 diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A quem este se refere? Gramaticalmente falando, normalmente se referiria ao sujeito anterior mais próximo, neste caso particular, seu filho Jesus Cristo. Se for assim, esta seria a mais inequívoca afirmação da divindade de Jesus Cristo no Novo Testamento, que os campeões da ortodoxia se apressaram a explorar contra a heresia de Ário. Lutero e Calvino adotaram essa opinião. Certamente não é uma interpretação impossível, de modo nenhum. Não obstante, a referência mais natural, ele cita, né, Westcott, é o verdadeiro, ou seja, John Stott, né, ele está falando que a referência mais natural aqui seria ao verdadeiro. Ele cita o Westcott, provavelmente aqui concorda, né? Desta maneira, as referências Desta maneira, as três referências a o verdadeiro são a mesma pessoa, o Pai, e os pontos adicionais assinalados na notória repetição final são que este ser, isto é, o Deus feito conhecido por Jesus Cristo, que é o
verdadeiro Deus e que, além disso, ele é a vida eterna. Assim como ele é a luz e amor, aqui João 1,5, né, e 4,8, 1 João. Também é vida, ele próprio sendo a única fonte da vida, João 5,26, e doador da vida em Jesus Cristo, aqui 11. O versículo todo é uma forte reminiscência de João 17,3, pois lá, como a vida eterna é definida em termos de conhecer a Deus, tanto o Pai como o Filho. Bom, segundo John Stott, né, o texto ele parece se referir a Deus Pai também, né? Outra obra, essa aqui, ó, Chave Linguística do Novo Testamento Grego, tem ela também aqui impressa, né? Comentada por esses dois eruditos aqui, né, alemães. Eles comentando essa passagem, eles dizem o seguinte, ó, aqui, ó, Rutos, né, isto é, Jesus Cristo, ou menos significativo por ser tautologia, Deus. O que ele está falando aqui? Quando ele fala de tautologia, Robertson também fala isso no seu comentário de 1 João 5,20 em espanhol. Tá? Eu tenho esse comentário aqui. Ele fala de tautologia. O que é isso? É quando você quer falar as mesmas coisas, uma frase ou alguma palavra ali, ou uma ideia, você quer falar uma ideia com outras palavras. Ou seja, você falou algo usando umas palavras e você quer falar essa mesma coisa usando outras palavras, tá? Então isso é uma tautologia, né? Aí ele diz que aqui é Jesus Cristo, ou menos significativo por ser tautologia de Deus. Quer dizer, ele abre as duas possibilidades. Pode ser Jesus Cristo ou Deus. Me parece que eles adotam mais a ideia de que se refere a Jesus, né? Porque a Deus seria aí uma tautologia, como também menciona Robertson em seu comentário. Só que Robertson ele diz, né? Olha, por ser tautologia, né? Fica meio assim, só que é muito possível que seja aí relacionada a Deus, né? Robertson comenta basicamente isso. Por fim, gente, eu quero mostrar aqui o BDAG. O BDAG, que é um dos dicionários, né, mais respeitados aí no mundo acadêmico. Ele comenta aqui, ó, em 2 de Pedro 1:1 e 1 João 5:20, a interpretação, né, no caso aqui, a interpretação abre questionamentos, né? No caso, a interpretação é aberta, né? A interpretação é aberta a questionamentos, né? Aí ele comenta aqui, né? De qualquer forma, certamente refere-se a Cristo. O BDAG falando que esses dois textos, o Theos aqui, ó, que eles abreviaram, né, apenas com um theta, que é a primeira letra da palavra Theos, ele diz que certamente se refere a Cristo, né? E aí que ele vai ali falar das manifestações primárias, da característica da divindade, enfim, né? Então aí você pode notar que os próprios eruditos eles estão divididos, né? Mesmo eruditos trinitários, como é o caso de Vincent, como é o caso de Robertson, né? Entre outros aí que eu mostrei falando de possibilidades. O BDAG já entende que certamente se refere a Cristo, tá? Então vamos lá, aqui nós temos o texto grego, né? Todo o problema desse texto ele é aqui, ó, en to ruyo autu, em seu filho, porque aqui ele fala, né? E né, o kai esmen estamos em tu alentinu, isto é, no verdadeiro, ou seja, nós estamos em Deus, que é o Deus verdadeiro, certo? Beleza. Em seu filho Jesus Cristo. Quando ele coloca em seu filho Jesus Cristo e por fim ele coloca um rutos, isso gera uma complicação de fato no seu antecedente, né? Me parece que João ele está fazendo uma referência a rutos ao autu mesmo, no caso a Deus Pai, tá? Mas isso não é lá tão certo assim. Por quê? Porque nós temos essa complicação de antecedente. Eu entendo aqui, né, que
esse texto ele iria sim se referir a Deus Pai, tá? Porque é uma questão aqui, essa frase é uma frase que já foi usada na própria Epístola Joanina para Deus Pai, certo? O próprio versículo ele está falando do verdadeiro. Nós estamos no verdadeiro, isto é, no Deus verdadeiro, né? Por meio do seu Filho, ou seja, nós estamos em Jesus Cristo e é por meio de Jesus Cristo que nós estamos em Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, me parece que o texto ele se refere de fato a Deus Pai, como menciona Vincent, como menciona Robertson e outros gramáticos, né, também, tá? Me parece ser mais claro isso. Só que a ideia de que se refere a Jesus, ela é muito pesada também. Por quê? Porque o termo Theos ele já foi usado para Jesus nos próprios escritos joaninos, né? A carta de João 1:1 começa com: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Theos, né? Ele é usado, o próprio Theos ele é usado para Jesus, além de nós, a verdade, a vida também é usado para Cristo. Ou seja, esse texto é um dos textos que eu não usaria num debate, porque para mim existe esse problema e os dois têm bons argumentos aqui, tá? Mas eu acredito que esse texto ele faça menção a de fato ao tu, como eu mencionei aqui, né? O Juanetenos Theos, o Deus verdadeiro, ele está ligado a o que é verdadeiro, porque ele fala desse verdadeiro duas vezes antes. Está se referindo a Deus Pai. Por que aqui ele iria colocar o verdadeiro relacionado ao Filho, né? Enfim, é um texto que gera aí uma complicação, mas a minha posição seria basicamente essa. Não vou aqui detalhar as coisas, porque vai ficar muito longo esse vídeo, né? Já passou aí de uns 20 minutos, já 22 minutos. Então, a minha ideia desse texto é se referir a Deus Pai, mas eu não descarto a outra possibilidade, porque ela é muito pesada também. Bom, gente, é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!